Hoje é um dia muito especial na nossa programação da Semana da Dor ao Alívio, porque hoje nós vamos receber aqui o Dr. Marco Abud. O Dr. Marco ele é psiquiatra pelo Instituto de Psiquiatria da USP, com mais de 12 anos de atendimento em consultório, especialista em tratamento de quadros depressivos e ansiosos. A sua missão é desmistificar tabus e preconceitos sobre doenças mentais e levar ao maior número de pessoas informações de qualidade sobre saúde mental, ajudando-as a viver melhor. Já são quase 3 milhões de pessoas que seguem ele nas redes sociais. E o motivo do Dr. Marco estar aqui, além dele ser uma referência em ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia e outras dores emocionais que tanto precisam ser cuidadas de forma mais humana, como ele ensina, é a seguinte: eu e ele partilhamos de 3 princípios comuns. Nós dois sabemos que tanto a dor física como a dor emocional não são nossas inimigas, ou seja, elas trazem mensagens que podem ser nossas aliadas. E nós vamos aprender hoje aqui como usá-las a seu favor. O segundo ponto que nós temos em comum é que nós dois também olhamos com muita preocupação a utilização enorme de medicamentos químicos para tratar dores e doenças, sem de fato trazer uma resposta importante para a população. E como a gente pode fazer o uso consciente dos medicamentos. E eu sempre digo que você não é o seu diagnóstico e a dor não te define. E o Dr. Marcos sustenta que você não é os seus pensamentos. E isso pode ser fundamental para acalmar a mente e trazer ganhos físicos e emocionais. E é sobre isso e muito mais que nós vamos falar hoje aqui, nesse dia tão especial. Seja muito bem-vindo, Dr. Marco. Olá, Kelly, olá. Muito obrigado pelo convite e estou muito feliz com a introdução, né? Fiquei aí sem palavras, muito bom, muito boas palavras aí, estou muito feliz aí para a gente poder conversar sobre isso e eu concordo basicamente aí com tudo que você falou sobre enfim, né, sentimentos desagradáveis que nós temos, né, que independentemente do nome que a gente dê, mas muito bom, estou muito feliz aqui em poder bater esse papo com você. Que bom, querido, muito obrigada. Eu já aproveito, doutor Marco, para perguntar, né, a gente falando sobre essa urgência com as nossas dores emocionais, né? Em 2022, a Organização Mundial de Saúde divulgou um alerta, quase como um pedido de socorro, né? Num dos estudos mais detalhados sobre depressão, eles pontuaram, né, de uma forma que eu até vou ler aqui, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes no mundo, viviam com um transtorno mental. E os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade, causando 1 em cada 6 anos vividos com incapacidade. E pessoas com condições graves de saúde mental morrem em média 10 a 20 anos mais cedo. A depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Então, doutor Marco, diante disso, né, o que a gente precisa fazer para ter uma boa notícia em meio a tudo isso, né, que parece um caos sem solução? E eu concordo com você, viu, Kelly? Parece um caos e, na verdade, assim, por um lado é um caos, né? E só que assim, o que acontece? A gente coloca nomes, que são nomes muito ruins, o marketing é ruim dos nomes. E como você falou no início, eu concordo, isso é verdade, nenhum diagnóstico define ninguém. Aliás, nunca foi papel de diagnóstico nenhum definir ninguém, né? Mas na internet a gente também vê muitas informações boas, mas às vezes com uma outra ideia de que então é bom, então ninguém tem diagnóstico, ninguém tem sofrimento. E tem, de fato, né, como se fosse ali um monte de retalhos, né, de coisas, um monte de retalhos de informação, algumas assustadoras, outras também que falam que nada está acontecendo. E o fato é que aí, quando você está na sua casa, ou com alguém que você conhece próximo, que quer ajudar, ou você mesmo, você está se sentindo mal, você não sabe o que fazer, alguém te fala uma coisa, outra pessoa te fala outra, e você tenta tudo e fica perdido, o fato é que nenhuma dessas duas abordagens ela ajuda em nada, né? Ou seja, a gente fingir que não existe o diagnóstico, ou então, enfim, falar, olha, não acredito em diagnóstico.
Eu sei que isso não é uma coisa simples de falar, porque o marketing é muito ruim. Mas a gente falar isso, basicamente a gente está, enfim, colocando ali aquela poeira embaixo do tapete uma hora, né? Não é que é uma poeira, né? É como se fosse uma comida estragada na geladeira. Uma hora ela vai começar, ela não vai sair, né? Vai empestear o resto. Por outro lado, a gente não vai olhar isso de uma forma passiva, como se isso definisse fraqueza e que isso fizesse com que eu não tenha o que fazer ou que isso me deixasse mais impotente. Pelo contrário, né? De fato, é verdade, isso é algo que já era até esperado, infelizmente. Por quê? Porque todas as epidemias, né, isso foi estudado, enfim, desde a influenza, enfim, ao longo do século, todas as epidemias restritas, elas aumentavam muito os quadros de saúde mental, e esse aumento, infelizmente, ele permanecia anos e décadas depois que tinha acabado a pandemia. E eu sei que isso é uma notícia que a gente olha e fala, poxa, mas que coisa ruim, pessimista. Não, isso, enfim, é o que a gente sabia e a gente estava preparado. A ideia é que esses quadros nada mais são do que esses diagnósticos, né, que são nomes ruins. Mas o que eles são? Eles são basicamente uma descrição de um conjunto de coisas, um conjunto de pensamentos, um conjunto de sentimentos, um conjunto de atitudes que estão atrapalhando a nossa vida. Ou seja, o diagnóstico, de uma forma muito simples, todos eles servem para quê? Para a gente poder saber um padrão ruim que está limitando a nossa capacidade de escolher a vida que nós queremos levar. Então, o diagnóstico, ele, infelizmente, existe e o nome é ruim. Ele tem um perfil, ele tem um único propósito da gente conseguir saber o inimigo e planejar qual é a melhor arma para atacar esse inimigo. E, de fato, isso ocorre, mas nós não estamos impotentes. Muito obrigada, eu concordo, é isso, né? A gente usar o diagnóstico como aliado, né? Para poder saber o que fazer, onde tem que ser feito, né, doutor Marco? Que é a única função do diagnóstico, na verdade. Né? Isso. E agora também é preciso dizer que atualmente, né? Pela pandemia, pelos nossos hábitos atuais mesmo, né? A ansiedade e a depressão parece como um acessório de série, assim, né? Todo mundo tem. E a gente vê muita conexão entre as doenças físicas, entre aspas, que a gente sabe que não tem uma separação, mas eu queria trazer assim, quem é obeso é mais ansioso, né? Quem tem pressão alta é mais deprimido, todo esse vínculo, né? As dores físicas, em 65% dos casos, elas têm um impacto emocional, embora a gente sabe que não tem uma separação, a gente fala isso de uma forma didática, né? Mas eu queria ouvir a sua perspectiva sobre esse combo, essa junção, porque às vezes a pessoa, é mais fácil ela falar da dor visível, né? Eu chamo os diagnósticos corporais, uma tendinite, uma inflamação, é uma dor visível que eu posso até mostrar, né? E falar, ai, olha, eu tô com uma tendinite, mas o transtorno mental, quando a gente vai falar disso, ai, não, isso não é bom comentar. E eu queria muito ouvir um pouco a sua perspectiva sobre isso. E é verdade. E eu concordo também que, assim, né, não é todo mundo que precisa ter depressão, não é todo mundo que tem ansiedade. E às vezes parece que a gente quer, né? Parece, poxa, você é psiquiatra, então tudo é depressão e tudo é ansiedade. Não, de forma nenhuma. E seria ótimo se não fosse, né? Mas o fato é que existe e isso está aumentando muito, e muito tem a ver, claro, com os estilos de vida que nós temos hoje em dia. E que são estilos de vida que, por um lado, eles ajudam numa parte, mas outra parte eles fazem com que a gente entre ali mais ou menos num, vamos dizer assim, né, um curto-circuito neuronal. O que acontece, isso eu sei por quê? Porque eu já sofri isso, minha família sofre isso e basicamente eu atendo isso, que o fato que transtorno mental, ele basicamente é uma coisa que é ruim. Pior do que ter isso é a gente ter vergonha de ter isso, né? Eu acho que a única coisa pior do que ter dor é a gente não poder ter dor, né? Mas o fato é que o nome é ruim, sim, isso não é sinônimo de fraqueza, mas como você falou, e isso a gente sabe na prática, mas é bom lembrar que, na verdade, toda essa divisão que
a gente inventa, né, do que é psicológico, do que é corporal, a gente vai dividindo para poder estudar, porque a gente não consegue pensar tudo de uma vez, né? Mas, no fundo, é tudo uma única coisa, né? O nosso corpo, a nossa mente é uma única coisa. O problema é que, muitas vezes, o tratamento ou o entendimento ele fica muito fragmentado, né? E, então, a ideia é que não existe, isso cada vez mais tem perdido razão, essa diferença entre mente, corpo. Por quê? Porque a gente sabe, né, isso basicamente ali nos últimos 20, 25 anos, de que tudo que nós pensamos, tudo que nós vivemos, todas as interações que nós temos com o mundo, está de forma dinâmica mudando a forma como o nosso cérebro se conecta. Isso assim, é algo que já não é tão novo, mas isso ainda parece uma coisa meio que mística, né? Não, o nosso cérebro está constantemente se adaptando a todo pensamento, toda situação, toda interação que nós temos, toda experiência boa, ruim, e ele se adapta tanto para um lado bom quanto para um lado ruim. Isso é o que nós chamamos de neuroplasticidade. E, de fato, isso é algo que dá para a gente, né? A gente pode pensar de um jeito falando, poxa, né? Se eu tenho isso, né, eu não tenho mais o que fazer. E eu posso dizer que todo pensamento que te dá essa resposta, né, de que você não tem o que fazer, esse pensamento não é um pensamento bom para você ter, isso não é um pensamento saudável. Por quê? Porque isso, na verdade, é uma coisa que dá para a gente muito poder de saber que, independentemente das coisas ruins que ocorreram na nossa vida, que estão ocorrendo, que a gente não vai negar, e que aí a gente também não vamos entrar numa coisa de que o mundo tá tudo bem e você que tem que fazer a sua parte, mas também nem o contrário. A ideia é, nós somos sim frutos de tudo que a gente viveu, mas nós estamos vivos e, estando vivos, nós somos capazes de remodelar. E todo tratamento baseado em saúde mental e baseado também em dor crônica, né, por assim dizer, ele se baseia nesse princípio, que é o quê? Que é essa neuroplasticidade, que é basicamente a capacidade do nosso cérebro estar a todo momento se automoldando. Então, assim, a gente não apaga o que a gente viveu, não, mas a gente vai remoldar e reescrever e reconectar. E isso é o princípio. E isso é físico, é mental, é psicológico. No fundo, não importa. O que importa é que isso é possível. E a ideia é a gente colocar, né, a questão de aceitar o que a gente tem de sofrimento, não é para gostar. Eu não gosto muito da palavra aceitação, que parece uma coisa meio conformista. Aceitar é só a gente não bater mais na gente mesmo, é só a gente parar de cavar o buraco mais fundo. A gente não sai do buraco. O buraco a gente precisa de uma corda. É que muitas vezes a gente vai, né, tá com uma pá e a gente cava aí mais fundo. Não. A ideia de aceitar é a gente realocar a energia de uma forma mais inteligente para o que eu posso começar a fazer agora para começar a me sentir melhor. E tem muita coisa. Sim, e esse conceito da neuroplasticidade, né, eu falo que eu vejo muito ele como um presente que a gente tem dessa escolha, né, a partir de novos estímulos eu tenho essa mudança ali disponível, né, então para mim também é um super recurso de trabalho, né. E eu queria trazer um ponto também, doutor Marco, como a sua visão, né, eu trago isso com muito carinho, com muito respeito, a todos os profissionais de saúde. A gente sabe que é delicado, né? A forma como a gente aprende mesmo sobre o corpo, sobre as doenças, mas eu queria trazer, na sua perspectiva, né, o que precisa ocorrer para todos nós, profissionais de saúde, para que a gente possa ajudar mais as pessoas a terem recursos e saírem um pouco do foco só no uso de medicamento, né? Porque eu acho que isso tem... na minha pesquisa de mestrado, eu escrevi uma parte muito sobre a medicalização da vida, né? E a gente não está aqui para colocar ninguém como vítima ou algoz, mas é dizer, quando a gente acredita que não tem o que fazer e que só algo de fora é que pode atuar, eu acho que nós, profissionais de saúde, temos uma responsabilidade aí, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Remédio, assim, né? O remédio é chato tomar remédio. Remédio é chato, todo remédio tem efeito colateral, isso é uma definição farmacológica do remédio, né? Não existe remédio sem efeito colateral. Aliás, assim, remédio que não tem efeito colateral, provavelmente ele não tem efeito nenhum também.
A questão é que eu sou psiquiatra, sou médico e eu, basicamente, uma das minhas formações é em farmacologia. E a ideia é que a gente começa, né, muito vendo um monte de coisa que é ruim, só que poucas pessoas dão, na verdade, um plano. E eu acho que a grande questão é a gente entender para que raio que esse remédio funciona ou o que ele deveria fazer. E a gente saber, assim, será que ele está fazendo? Será que ele não está fazendo? E qual é, até onde ele pode ir, até onde ele não pode, né? No fundo, isso parece uma coisa bastante óbvia, né? Se a gente pensar bem, fala, poxa vida, né? Eu estou dando, né, qualquer tipo de intervenção, para que eu quero fazer, em quanto tempo? Isso não é algo que a maioria dos profissionais se expressa mesmo. Muitos deles não sabem e também muitos se expressam muito mal. E tem, claro, né, tem gente que vai de um lado, de uma forma ou de outra, pender para um lado, pender para o outro, e no fundo, e eu digo isso, né, eu não sou nem a favor nem contra remédio, eu sou a favor do que dá certo. Então, eu acho que assim, uma forma. Só que o problema é que normalmente as pessoas que falam do remédio ruim, o remédio é ruim, a grande maioria dos quadros, ele não o remédio ele não é o ponto central do tratamento. Muitas vezes ele não é necessário. Ele nunca é suficiente. Mas o problema também é que uma grande parte das pessoas está tomando medicações de vários tipos, e uma grande parte delas são remédios psiquiátricos, remédios que atuam no sistema nervoso. E aí, isso coloca a pessoa numa armadilha. Por quê? Porque se você está tomando, por exemplo, para dor crônica, alguém resolveu te dar duloxetina, que é um antidepressivo, enfim, que tem uma ação X. E aí, ele não está te ajudando. E aí você ouve, olha, não tem que tomar remédio. E você para de tomar duloxetina. É o nome da substância, normalmente a marca principal Cymbalta, tem o Verige. Se você parar de tomar a duloxetina de uma hora para outra, exceto raríssimas exceções, você vai passar muito, muito mal. Você vai ter muita náusea, vai ter muita vontade, vai ter vômitos, vai ter choque pelo corpo, vai ser horroroso, porque é um muito ruim de tirar também. E aí a gente entra exatamente nesse ponto de impotência, né? Que eu sou refém, né? Eu não melhoro, mas também eu não consigo parar e não sei o que fazer. Então, uma coisa que isso é verdade para qualquer, vamos dizer assim, qualquer remédio, tanto neurológico quanto psiquiátrico, tá? Os remédios, eles devem ser, o objetivo de remédio nunca dar para você um alívio imediato e só isso. Isso é um anestésico, né? Isso é uma novalgia, é bom às vezes, né? O objetivo de todos os remédios, quando indicado, é fazer a facilitação da neuroplasticidade. Então, basicamente, e isso a gente pode falar para qualquer remédio neurológico, para dor, para qualquer que seja. O remédio, quando ele é indicado, ele tem que facilitar e deixar possível você retreinar, entre aspas, né, um padrão que seja saudável, um padrão novo de pensamento, um novo de ações, um padrão que de fato mude o seu ambiente, que você consiga estar na direção daquilo que é importante. Então, o remédio ele tem que ser um facilitador quando for necessário. E uma coisa importante todo médico, quando te dá um remédio, eu sei que eles não falam isso, mas você pode cobrar. Você tem que perguntar, olha, o que ele tem que fazer, quanto tempo demora, o que eu tenho que sentir, o que eu não tenho que sentir, efeito colateral, e como eu sei se está dando certo, né? Isso é importante, é óbvio, e isso, infelizmente, não tem claro. Mas o remédio ele é um facilitador, é igual um suplemento que a gente toma, por exemplo, de whey protein, vamos dizer assim, meu filho está tomando, está tudo, né? Academia. Seria assim, né? Você toma um suplemento e aí você não vai na academia. Isso não faz o menor sentido. Da mesma forma, tem muita gente que pode ir na academia e não necessariamente tomar o suplemento, né? Então, ele é um facilitador do treino, só que essa informação os médicos não passam, mas é direito de todo mundo sair da consulta com isso muito claro. Eu falo muito da educação em saúde que a gente precisa, né, doutor Marco, assim, porque é esse lugar, como a dor crônica, é o mesmo desafio. A pessoa quer que o médico dê a pílula mágica, tem essa fantasia, né? Que muitas vezes é bom. E eu falo, não ficar sofrendo de dor, mas o remédio ele é um aliado ao que você vai fazer para modificar o que está gerando aquela dor, né?
Então... É que tem realmente é muita informação desorganizada, mas, por exemplo, em dor, né? Dor é bom ter dor. Dor é uma reação normal que não é gostosa. Então, dor gostosa, a gente chama de outro nome. Dor tem que ser ruim, é igual a ansiedade, né? Só que, assim, não sentir dor normalmente está associado a doenças muito graves, né? Associado a doenças genéticas, a diabetes com neuropatia, que a pessoa não sente dor. Isso não é bom, né? A dor é um aviso. E a dor, ela tem uma questão... Tem que falar a dor, o nome é ruim, né? Mas, na verdade, assim, a dor, ela quer dizer lesão no corpo, tecido. Então, é mais fácil falar em lesão, né? Então, algo foi nocivo para o nosso corpo. Isso é bom ter. Isso faz com que a gente se proteja. O problema é que isso é a dor aguda. O problema é que o nosso cérebro, ele sente... Só que a dor, entre aspas, né? Então, a lesão a gente sente no tecido. A dor a gente sempre sente no cérebro. E isso é uma coisa também que, se a gente pensar um pouquinho, faz sentido? Faz. E é assim, sempre foi, né? A dor, ela é uma interpretação que o cérebro faz consciente daquela lesão, só que ele se engana muito. E o que acontece? O nosso corpo, por exemplo, né? Isso eu acho que, não sei se muita gente sabe, mas é uma coisa que me impressionou muito, né? Há muito tempo atrás, né? Quando eu estava ali aprendendo neurologia básica, né? Que, por exemplo, a gente tem uma área no nosso cérebro que ela é responsável pelo córtex sensitivo. E é uma área que ela tem todas as partes do corpo desenhadas ali, né? Nosso homúnculo de pêndulo, né? E tem um dedão desse tamanho gigante aqui no nosso cérebro, tem uma língua enorme no nosso cérebro, né? E a gente pode digitar, é o homúnculo de pêndulo, né? Coisa bem estranha, né? Por quê? Porque a gente, né, quanto mais tem esses receptores, maior a área do cérebro que percebe aquilo, né? E então, assim, a gente vai ter a noção da dor quando chega lá. E quando chega lá, enfim, né, esse estímulo, ele passa ali, enfim, pela questão medular, ele passa por outras áreas que vão estar relacionadas à parte de memória, à parte de significado. E isso é bom. Então, a gente vai ter consciência da dor dependendo do local do corpo, né? Então, por exemplo, cotovelo, a gente não costuma sentir muita coisa, né? Porque não tem muita parte de cotovelo no cérebro, mas no dedo, na boca, né? Enfim, no rosto. Mas isso já vai estar contaminado pela nossa memória. E aí, quando chega na nossa consciência, ele vai estar já imbuído de um significado e ele vai estar refém do nosso circuito de concentração. Então, a dor, na verdade, ela é a sensação de lesão mais significados, memórias que nós temos, mais a nossa concentração. E isso, eu não gosto muito do termo psicológico. Por quê? Porque parece que é menos importante, né? Verdade. Isso é o que é, isso é neurobiológico e é psicológico, no sentido de que é a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Que não existe dor que seja só física ou só emocional. Não tem. Existe lesão. E dor, ela sempre tem esses componentes, quer a gente queira, quer não, né? Isso é uma coisa que ajuda a gente tirar também essa questão de, poxa, já que não tem, então, nenhuma lesão, quer dizer que a pessoa está fazendo para chamar atenção, será? Né? Não tem o menor sentido, né? Toda dor tem esses componentes, né? E isso tem um estudo clássico, né? Um relato de caso, né? Clássico, eu não lembro exatamente de onde que é, que era um construtor que ele estava numa obra e caiu um ferro, né? Ele atravessou o pé dele, né? Coisa horrorosa, ele estava urrando de dor, ele estava lá na obra. E ele urrando, uma coisa absurda. E quando chegaram lá no hospital, foram tirar, na verdade, não tinha passado pelo pé dele, passou entre os dedos. E assim que ele viu aquilo, ele parou de sentir dor. Mas quando a gente vê uma parte do nosso corpo sendo agredida, a gente sente isso. E a gente vai falar que essa pessoa aí do nada teve um negócio psicológico, né? É muito, né? Não faz sentido. Isso é interessante tanto para a gente entender, né? Tirar essas falsas informações que não ajudam, entender que, olha, existe esse componente e, no fundo, isso é uma ótima notícia. Por quê? Porque
a gente vai tratar tanto a lesão no tecido, quando tiver, mas a gente também pode começar a mudar a questão atencional e isso vai gerar muitos benefícios para a gente. Maravilhoso, doutor Marco. Eu costumo falar muito com as pessoas que me acompanham para diferenciar a dor da dor crônica, né? Porque é isso que eu falo, que essa dor aguda, ela é um mecanismo de proteção, um recurso mesmo que a gente tem de vida, né? E a memória de que, olha, ali pode ser perigoso, não vai lá não que você pode se machucar, né? Então a gente e diferenciar que quando tem uma dor crônica, essa dor prolongada que o cérebro está ali, a gente tem uma expansão nessas áreas cerebrais também. E aí que entra aquilo que a gente falou no começo da remodelagem, né? De usar a plasticidade para ajustar. E aí você acabou falando um pouquinho da outra pergunta que eu ia fazer, sobre como entender, né? Agora trazendo um pouquinho para a ansiedade, né? Que a ansiedade, e assim como a dor, pode ser uma boa mensageira, né? Porque a gente também tem uma visão onde a gente quer arrancar. Quando eu falo muito da dor ao alívio, eu falo desse mecanismo crônico em que o cérebro está distorcido na interpretação, né? Sabendo que a dor é parte da vida. E a ansiedade, né? Porque eu vejo todos esses mecanismos como mensageiros para nós de alguma coisa, né? Como que você vê assim que a ansiedade a gente pode só ter essa visão de arrancar da vida, sabe? Eu quero tirar essa ansiedade daqui. O que você pode falar sobre isso para a gente? Eu digo, né? É que assim, né? Uma forma que eu gosto de encarar, e eu sei que, claro, cada um tem uma metáfora, né? Assim, nosso cérebro, a gente não gosta de inimigos abstratos, a gente não gosta de inimigos invisíveis, né? Eu gosto de falar assim, inimigos invisíveis, eles são invencíveis, né? O pior inimigo é aquele que é imprevisível, a gente precisa dar um nome para ele. E às vezes é bom dar um nome, mas, enfim, no sentido de poder saber, opa, isso aqui é um inimigo que não me mata. Mas, de uma forma também que eu gosto de dizer todo mundo, né? Acho que todos nós, você, eu, assim, o que a gente aprendeu ao longo da vida? Que quanto mais eu me esforçar para fazer alguma coisa que eu quero ou para tirar alguma coisa que eu não quero, quanto mais eu me esforçar, mais sucesso eu vou ter, não é? A gente aprendeu isso e isso, olha, isso tá certo, assim, eu ensinei para o meu filho, eu acho que isso é verdade. Só que isso simplesmente não funciona em relação a qualquer coisa que eu sinta ou qualquer coisa que eu pense. Simplesmente esse raciocínio ele não dá certo. Quanto mais a gente tenta não pensar em alguma coisa, isso é óbvio, né? Não é que estamos falando uma coisa assim, né? Uma grande descoberta. A gente pensa mais. E quanto mais eu não quero sentir alguma coisa, o que acontece? Eu sinto mais. E isso é uma armadilha. Mas é uma armadilha que não é culpa de ninguém. Por quê? Porque, de fato, isso funciona, mas funciona para inimigos externos. E aqui entra, então, de fato, é um desafio, porque não é fácil. E não é fácil ainda mais porque cada um dá uma boa explicação. E o mundo ele também não para isso. A gente tem um monte de outros problemas. Né? Então, a questão é que a gente, se a gente tem, né, de fato, uma dor crônica, tem os critérios, enfim, né, do tempo, da duração, ok, a gente entender que essa dor ela já não é somente uma lesão. E isso não quer dizer absolutamente nada sobre a nossa personalidade. E que talvez até a gente possa estar tomando ali um remedinho para lesão, estamos tomando ali uma pregabalina, alguma coisa assim. Só que a gente sabe que isso não vai atuar na outra parte, que seria, entre aspas, né, a parte que é de cima para baixo, né, que é top-down, né? Ou seja, essa outra parte é uma parte que tem a ver com esses circuitos, principalmente atencionais. E como é que a gente faz para deixar de pensar em alguma coisa? Ou como é que a gente faz para deixar de sentir uma coisa? A gente, e isso eu sei que é uma metáfora, não é bobo isso, mas claro, né? Enfim, também não sou eu que inventei, mas assim, como é que a gente faz então para deixar de pensar ou deixar de ficar atento ou redirecionar essa nossa atenção? Não é tentando não sentir dor, porque isso simplesmente não funciona. Mas a gente consegue o quê? A gente consegue diluir a dor. Isso como? Colocando outras coisas, né, enfim, repletando a nossa atenção de outras coisas e também a nossa
digamos, as nossas ações com outros comportamentos que fazem com que a proporção daquela dor vá ficando muito menor. Ou seja, a gente ganha desse inimigo tirando o oxigênio dele, né? Então a gente ganha comendo pelas beiradas. Eu sei, isso é uma metáfora muito mais fácil de falar do que fazer, e não é agora, de uma hora para outra, que a gente vai conseguir, mas não quer dizer que tem que demorar muito tempo, e não quer dizer que não tem jeito. Quer dizer, só que o que a gente aprendeu não serve para isso. A gente aprende uma habilidade nova. Muito bom, querido. E aí, né, aproveitando isso, então, eu ia perguntar se você pode trazer para a gente 3 hábitos, né, que possam nos ajudar, né, num momento desse, aquele acalmar, que as pessoas ansiosas, elas falam desse monte de pensamento, né? Então, não é deixar de lado isso, fingir que não está acontecendo, né? Se você pode dizer para a gente 3 hábitos que ajudariam nisso. Eu cito aqui alimentação, exercício físico e sol, por exemplo, são bons remédios naturais cientificamente comprovados na sua visão, ou teria outros hábitos que você poderia trazer para a gente? Com certeza. Enfim, né? Nós somos feitos para isso, né? Nosso organismo ele não foi adaptado para viver desse jeito que a gente vive hoje. E tudo bem também, né? Também não vamos mudar o mundo, a gente vai o quê? A gente vai usar o que a gente sabe também a nosso favor. A questão da luz do sol, ela é, assim, de fato, um dos tratamentos não medicamentosos, por assim dizer, e baratos, de graça, né? Mais eficientes para depressão, no sentido de quê? De que o ser humano, né, o corpo humano, ele foi feito, obviamente, para que ficasse acordado durante o dia e dormisse à noite. Nós estamos com muitas coisas que invertem isso. Mas você acordar, por exemplo, de manhã e nos 30, 60 primeiros minutos, né, do dia, você ter acesso, deixar a claridade da luz do sol bater na sua retina, isso é uma coisa meio louca, né? Porque, assim, ninguém vai olhar direto para o sol. Por favor, não façam isso, tá? Isso é doloroso. Porém, isso também não tem nada a ver com a vitamina D nesse aspecto, tá? Tem a vitamina D, a importância dela, mas não é isso. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe uma intensidade da luz do sol específica que, quando ela incide na nossa retina, ela vai para uma areazinha no cérebro, né, chamado núcleo supraquiasmático, e esta é um fenômeno que é necessário para que a gente possa, né, degradar ali a melatonina, que todo mundo fala, e para que haja a produção de monoaminas. O que são monoaminas? Monoaminas são substâncias químicas que basicamente tem 3 que são muito famosas, né? A noradrenalina, a dopamina e a serotonina. Então, esse processo ele é catalisado pela luz do sol incidindo no nosso olho, mais ou menos como um mecanismo de falar, olha, hora de acordar e de ficar alerta, de ficar atento. E eu sei que muitas vezes isso fica difícil, ainda mais em países nórdicos, né? Que uma parte do ano que não tem luz. Tanto é que nesses países existe uma terapia de bright light therapy, né? Existem lâmpadas, porque precisa ter uma intensidade ali parecida com a luz do sol. Nós não vivemos nesses países, né? O pessoal do sul um pouco mais, né? Talvez, mas a gente tem sol, né? Normalmente, a maior parte do ano. Só que muitas vezes a gente vai entrando num ciclo em que a gente é mais ou menos que um ciclo que tanto faz parte da dor crônica, como faz parte também do ciclo da depressão, que é um ciclo da inatividade, do isolamento social e da reclusão, né? Então, e é normal isso também, não é que vamos criticar, porque ninguém faz isso de propósito, mas uma pessoa que está meio para baixo, né? Ela está se sentindo mal, tanto fisicamente, ou às vezes ela não está com energia, ela vai, às vezes, ficar deitada um tempo a mais, né? Ela vai dormir até um pouco mais tarde, ela vai deixar a cortina fechada, ela vai ter menos interação social, e assim, está doendo, nitidamente o que a gente vai fazer? A gente vai fazer menos atividade física, por quê? Porque está doendo, né? E isso é verdade quando tem essa dor aguda. Agora, se isso se perpetua, né, e ali a gente coloca um critério de 3 meses, né, mas enfim, mais ou menos por aí, isso vai mandando, entre aspas, né, de uma forma muito simples para o nosso cérebro, a ideia de que sim, nós estamos de fato doentes, e esse circuito, né, ele vai se alimentando, e isso vai virando o quê? Vai virando um caminho muito forte. Então, essa coisa que nós falamos, né, da neuroplasticidade, ela serve para todos os lados, né? Ou seja,
quanto mais nós repetimos determinadas ações, no fundo a gente sabe disso, mas é isso que constrói os hábitos, quanto mais nós repetimos padrões, mais eles ficam facilitados, ou seja, mais fácil fica da gente ter de novo. E esse tipo de looping, né, que é, por exemplo, um looping da gente ter isolamento, inatividade e reclusão e acordar tarde, isso é algo que, assim, com certeza vai piorar o seu humor e com certeza vai piorar a sua dor, né? Eu não estou dizendo que se você está nisso é fácil sair, que você fez de propósito, não. Mas uma das questões sim, a questão do sol é importante, e no começo talvez a gente vai ter que fazer contra aquilo que o nosso corpo está mandando a gente fazer. Porque vai estar mandando a gente ficar o quê? Parado, vai mandando a gente ficar, né, recluso. E a outra questão da atividade física, né, eu acho que isso na dor fica até mais evidente. A depressão também. A depressão basicamente ela tem, né, como sintoma-chave esse congelamento do circuito do prazer e da energia, né? Mas, por exemplo, é muito comum as pessoas que tenham osteoartrose, ou enfim, qualquer quadro doloroso, que elas andem menos, que elas façam menos caminhada. E quanto menos caminhada faz, mais dor tem. O exercício ele é um tratamento. Só que no começo pode ser que doa. E aí, quando ela vai fazer, normalmente elas fazem o quê? Elas fazem de um jeito muito intenso. E aí parece que não tem saída, né? E você pode me corrigir, enfim, mas isso ocorre com basicamente todos esses fenômenos relacionados ao nosso sistema nervoso. Nós temos esse looping. E a ideia bom, se nós aprendemos isso, a gente consegue desaprender, mas isso, obviamente, precisa de uma intenção com muita direção e saber que a gente não está fazendo isso. E saber que também, assim, não é que vai dar certo de uma hora para outra, mas não é para demorar muito também. E que a gente não precisa trilhar sozinho esse caminho que é possível. São as escolhas, né? E eu sei que também, Marcos, acompanhando o seu trabalho, que você é um psiquiatra que também abre espaço para o uso de chás, né? Já viu alguma coisa, você fala, você pode, que eu gosto muito também de integrar, trazer, né, todos os conhecimentos que a gente tem. Você recomendaria algum aqui para gente? Bom, vamos falar assim, tem chás que servem, dependendo da substância, servem tem várias ações que são como qualquer substância química, né? Não tem uma coisa que é meio para tudo. A dor, ela é basicamente mediada por algumas coisas aí que o nosso cérebro tem já, digamos, um circuito antidor. E não tem nada de errado a gente querer aliviar a dor na hora, não, tá? É que o problema é que se a gente está tendo que aliviar a dor na hora o tempo todo, quer dizer que tem alguma coisinha ali que a gente precisa consertar, né? Mas assim, a dor, agudamente, tem as endorfinas, né? Que é basicamente essa morfina do próprio corpo, que é aquilo que a pessoa tem quando ela vai fazer o exercício e sente que ajudou na hora. O que uma grande parte das pessoas não tem. Eu não tenho muito isso também, tá? E não é esse o benefício, tá? Mas é a mesma coisa a questão do que eu estou dizendo isso no chá. Por quê? Porque tem alguns que podem ser que ajudem na hora, mas assim, a grande maioria não é que vai tirar com a mão aquilo, né? E é importante a gente ter essa expectativa no sentido de que também não quer dizer que não é benéfico. Digamos, o principal neurotransmissor, vamos dizer assim, né, da dor é a noradrenalina, por incrível que pareça, né? O pessoal fala muito da dopamina ali. A dopamina ela não é tão boa, porque ela dá muito prazer, mas ela dá muita dor quando a gente não tem aquilo. A noradrenalina, em geral, é algo que está mais relacionado a isso. E aí a gente ter substâncias que tenham esse perfil mais noradrenérgico podem ajudar. Mas tudo tem os dois lados, no sentido de que, por exemplo, o chá verde ele é um coringa, né? Por quê? Porque ele tem tanto cafeína, que estimula a dopamina, estimula também essa questão atencional, um pouco da noradrenalina, e ele tem a L-teanina, que dá uma acalmada. Só que tem pessoas que são muito sensíveis a esses sintomas da noradrenalina, elas ficam um pouco mais agitadas. E quem tem ansiedade, então, ok, talvez seja interessante uma dose menor. Mas, assim, a questão que o chá verde, então, ele pode ser muito útil, mas pode ser que você sinta um pouquinho dessa ansiedade, e isso vai depender da sua sensibilidade, porque ele tem, enfim, tanto cafeína quanto noradrenalina.
Uma coisa que não é um chá, mas é um hábito que a gente já pode, então, entender é que noradrenalina, a adrenalina em si, tem um efeito analgésico, né? E isso é algo que a gente pode usar ao nosso favor, mas de uma forma, claro, né, moderada. Tem esse pessoal do banho gelado aí, né, que o pessoal coloca. E, de fato, sim, isso é algo que pode ajudar, mas não precisa também, né? Quer dizer o quê? Quer dizer que você fazer o mínimo, você mudar, assim, o mínimo a mais de atividade física no seu dia, o mínimo de movimento a mais, isso faz uma diferença extremamente importante, tanto para o seu humor quanto para a dor. Mas o chá seria esse chá, então, com essa ressalva, tá, da cafeína, chá verde. Tem suplementos que são muito noradrenérgicos, mas, mais uma vez, isso pode ter os dois lados, tá? Então, você pode ficar muito agitado, então tome cuidado. Tem um suplemento que é o SAMe, né, que é a S-adenosilmetionina, que é um precursor ali dessas monoaminas. Ele é bastante noradrenérgico, ele pode ajudar na dor, mas, mais uma vez, se você ficou muito agitado, tudo bem, não tem nada errado, a ideia é que você também possa, você não use, ou use numa dose menor, e eu sempre digo que mesmo chás e suplementos, assim, é importante falar com o seu médico, porque alguns deles podem interagir com algumas outras medicações, mas o chá verde, em geral, ele é um bom coringa, né? E se você tem muito dessa agitação, tenta ver se você consegue alguma marca ali que seja um pouco descafeinada, mas enfim, seria ali um dos principais ali, que ele é coringa porque ele serve um pouco para tudo, mas tem essa ressalva, as pessoas ficam agitadas às vezes. Tá ótimo. E, doutor Marco, para a gente finalizar, eu vou te pedir uma coisa, que eu sempre trabalhando com a dor, né, e bem isso que você falou, a dor, como a ansiedade, como uma depressão, tem um caminho neuronal ali, né, já forte. Eu falo como uma trilha no bosque. Eu tenho um bosque aqui atrás da minha casa. Eu falo, aquele lugar que a gente passa sempre, o caminho fica presente, né? E uma das coisas que eu faço também é usar isso, é trazer outro elemento de sinapses que não estão disponíveis ali ainda, para o cérebro começar a usar outras rotas, né? Então, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui na Semana da Dor ao Alívio, eu queria te pedir se você tem uma recomendação, porque a gente sabe que a ansiedade também precisa de um tratamento, como depressão, não é nada mágico. Mas sabe aquele momento da crise, que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade? Entrei no elevador, uma situação característica, se você tiver algum auxílio para trazer, e aí eu queria te convidar se a gente pode fazer uma práticazinha para mudar essas rotas também, para a gente finalizar hoje. Uma prática que, assim, né, eu digo que a ansiedade, a gente trata ela fora da crise, né? Porque a crise ela é ali como se fosse um incêndio, né? E a gente quer o quê? A gente quer um extintor de incêndio naquele momento. O problema é que se a gente precisa toda hora do extintor de incêndio, talvez esteja alguma coisa errada ali, né? Na nossa casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso até ontem mesmo teve uma aula com alunos do treinamento para mentes ansiosas, que basicamente um treinamento de terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, e isso serve também para dor, no sentido de que a gente tem uma armadilha, né? Nossa mente ela tem uma armadilha, que nós, até onde nós sabemos, somos os únicos seres que conseguimos encarar os pensamentos como realidade. E isso, às vezes, é uma armadilha. Mas às vezes pode ser usado a nosso favor, e existem muitas práticas de chamar imagery, que seria uma visualização, né? Mas isso que é algo que não é tão intuitivo. Quando a gente está ali no meio da crise, se a gente tentar se acalmar, e eu sei porque eu já fiz isso, eu imagino que muita gente já fez isso, eu já conversei com muita gente que tentou. Provavelmente você vai ficar mais ansioso. Vai piorar. Ali não é a hora de você tentar se acalmar. Então, ali, a hora é de você adotar uma postura que seja basicamente uma postura que ela, digamos, contraindicaria, seria naturalmente o contrário desse sentimento de ansiedade. Porque a ansiedade crônica, na verdade, ela não tem a ver com só a descarga de adrenalina. Ela tem a ver com você hiperestima o perigo, mas você sempre tem uma ideia de que você é frágil.
Então, a ansiedade ela tem a ver com essa sensação de fragilidade frente ao inimigo, né? E eu sei que isso parece contraintuitivo, mas, bom, vocês provavelmente já tentaram outras coisas, que adianta tentar isso? De fato, tem bastante estudo na hora da crise, que na hora não é hora de relaxar, e quem te mandar acalmar na hora, você vai ter vontade de esganar essa pessoa. Aí a ideia é a gente ter uma questão de luta, né? Então, a gente adotar uma postura de luta contra a crise, falar, vem mesmo, e ter, às vezes, até essa visualização de ter a crise e ganhar dela, e conseguir essa postura de sentir e ganhar, isso tende a ter um efeito ansiolítico e até mesmo para dor, para outros quadros, muito mais poderoso do que a gente tentar naquele momento relaxar. Não que não seja bom, mas não é ali, né? Ali é a hora da gente usar aquela energia como uma vitória. Então, seria mais ou menos essas duas coisas. A gente usa uma visualização de vitória, enquanto podemos também existem técnicas imaginais, né, ou enfim, outros nomes, de segurança, né, e a gente saber essa diferença dá para a gente bastante mais controle, né, sobre essas reações. Tá ótimo. E aí, aproveitando, doutor Marco, uma das coisas que eu falo é que o nosso corpo, ele tem também muitos recursos que a gente não usa, né? Sim. E para quem está acompanhando a gente hoje, eu queria convidar você que está assistindo a gente a experimentar agora. E o doutor Marco fica à vontade, se quiser experimentar também, a gente vai fazer uma coisa que é muito habitual dentro desses circuitos nossos, é mover a cabeça e os olhos sempre junto. Então, esse é um circuito bem estabelecido, né? E aí, até para a pessoa sentir como é diferente fazer, e eu falo, se você está numa crise de labirintite, você não vai fazer isso agora, né? Se você é uma pessoa que tem muita tonteira e fica tonto, não faça isso agora. A gente está disponibilizando várias práticas para vocês com segurança, mas é para experimentar um pouquinho essa mudança do circuito, onde está tudo muito estabelecido, a gente criar uma nova rota. Então, eu vou pedir para quem está em casa também, o doutor Marco quiser acompanhar comigo, para sentir um pouquinho primeiro os apoios, os pés no chão, trazer essa percepção do seu corpo no aqui e agora, né? Nós estamos aqui agora. E eu vou te pedir para, muito devagarzinho, fazer um movimento tudo junto, a cabeça e os olhos para a direita e para a esquerda, sem esforço, só para ver a sua amplitude de movimento, né? Não é um teste de força. Então, virou naturalmente aqui, parou de um lado, marca um ponto à sua direita e marca um ponto à sua esquerda. E aí a gente volta para cá e a gente vai fazer o seguinte, primeiro nós vamos só mexer os olhos um pouquinho para a direita e para a esquerda. Então, a cabeça fica parada e os olhos vão se mover. O corpo já fica assim, o que está acontecendo ali? Né? O cérebro já fica curioso. Opa, a gente move assim em algumas situações, mas não é tão habitual, né? E aí eu vou te pedir para parar, fazer uma pequena pausa. Quem quiser ficar melhor com olhos fechados, pode dar uma fechadinha nos olhos. Uma respiração, observando o efeito disso no seu corpo. E aí você vai abrir os olhos e mantém os olhos aqui na tela, num ponto fixo à sua frente, e você vai mexer só a cabeça. Então, agora os olhos estão parados na frente e a cabeça vai mover para um lado e para o outro. Deixa o maxilar solto, a respiração livre. A gente está mudando aí uma outra maneira de mover, né? Agora, a cabeça se movendo em relação aos olhos. E a gente vai fazer mais uma pausa. Observa como vai ficando a sua sensação no corpo. Só de estar convidando o seu corpo com curiosidade a fazer coisas diferentes. E a gente agora vai junto. Os olhos vão para um lado e a cabeça vai para o outro. Esse dá um tempinho para o seu corpo experimentar. Os olhos vão olhar para um lado e a cabeça vai na outra direção, né? O nariz, a ponta do nariz está indo para um lado e os olhos estão indo para o outro. Experimenta um pouquinho, sem forçar o pescoço, deixando o maxilar solto, suave, devagar. É novo, às vezes o corpo embola um pouquinho, está tudo bem, é só para a gente abrir possibilidades, e aí pode parar, fecha os seus olhos, faz uma pausa, observa como está o seu corpo agora.
tem esse tempo, né? Porque às vezes é tão corrido, a gente não consegue perceber o corpo. Observa os apoios e o efeito desses movimentos no seu corpo. E eu te convido a abrir os olhos e só experimentar, olhar com a cabeça e os olhos para o lado e ver se muda alguma coisa na sua amplitude, na percepção, ver como que fica. Isso, eu vou pedir para quem está acompanhando a gente comentar aqui como foi, né? Tanto o que o doutor Marco compartilhou com a gente, agradecer demais. E doutor Marco, se quiser falar um pouquinho dessa experiência também, como foi para você, se já conhecia esses movimentos, e te agradecer demais a generosidade, a disponibilidade de estar aqui, dizer que eu admiro muito o seu trabalho, é muito bom, né, a gente poder ver. Você traz assim uma empatia com as pessoas que para mim é muito importante, sabe? Desse lugar da pessoa que sofre, ela não é vítima, a gente não coloca a pessoa como vítima, mas ela precisa ser respeitada, né? Às vezes eu recebo muito isso de, é falta de vontade, você não quer melhorar. Então agradeço muito assim pelo seu trabalho, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço muito, gostei. Esses exercícios bons, né? Exercícios de estimulação parasimpática, manda uma mensagem de segurança para o nosso cérebro, tá certo, funciona mesmo. E a gente não é treinado, né? Olhar tanto para a visão periférica, né? No caso, muito bom, muito bom. E eu digo que e as pessoas adoram dar boas explicações para o que a gente sente, né? Todo mundo tem uma boa teoria da vida, né? Eu falo uma frase que é mais ou menos assim, né? Eu tive filho também, né? Todo mundo sabe como criar o filho e tem a fórmula mágica, né? Né? E a ideia é que se alguém te dá uma explicação e ela não aponta uma solução, eu jogaria fora essa informação, porque simplesmente não é uma coisa útil e de fato não somos vítimas, a dor é verdadeira e não é nossa culpa, só que nós temos sim muitas coisas a fazer que estão nas nossas mãos para poder melhorar e mudar. Então é isso, doutor Marcos, muito obrigada e agradeço a você também que está acompanhando aqui com a gente, né, toda essa semana da dor ao alívio, colocando em prática, né, não só ouvindo a gente aqui, então te convido sempre a colocar em prática o que a gente está trazendo. Muito obrigada.